Talvez seja essa nossa limitação, a limitação de não enxergar e não entender as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Talvez nós, assim como Samuel representou para nós, talvez seja a nossa percepção, no sentido de que Deus vai sempre dando um pouquinho, mas assim como foi simulado aqui, né? Transbordou, a mão não foi suficiente para conter tantos grãos. E sabe o que acontece? O que acontece é isso: aquilo que está sobre a nossa vida não permanece só sobre nós, mas pelo fato da gente não suportar a tamanha abundância de Deus, nós somos tão abençoados que as sementes que caem ao nosso redor abençoam a nossa casa, abençoam a nossa família, abençoam nossos amigos, abençoa as pessoas que estão perto de nós. A bênção de Deus que está sobre você é tão grande, que ela soberja sobre a sua vida. Isso é soberjar. Soberjar é quando você está tão abençoado que isso não contém mais somente sobre a sua vida. Você não tem mais somente o salário da sua empresa, mas agora você tem o salário da sua empresa e tem a oportunidade de abençoar outras pessoas ao seu redor com dinheiro no qual o Senhor está colocando sobre a sua vida. E esse é o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus é que nós tenhamos revelação no seu amor, na sua graça, e mais do que isso, na sua grandeza. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: Deus é grande. Diga para ele: Deus é bom. E diga para ele: Deus te ama. Aleluia, aleluia. Deus é grande, Deus é bom e Deus te ama. Você é extremamente amado pelo Senhor. O grande erro nosso é nós sabermos da verdade do Evangelho, e mesmo assim a nossa mente ainda nos engana. A nossa mente nos faz pensar que o amor de Deus por nós é mediante aquilo que acertamos. Mas a verdade é que nós mais erramos do que acertamos. Mas a vitória de Deus é estar no momento no qual você sabe que você errou, mas Deus não para de acertar na sua vida, não para de te levantar, não para de te abençoar, não para de te amar, não para de cuidar de você. Eu quero falar essa noite sobre a vitória da nova vida, a vitória para aqueles que têm Cristo Jesus, a vitória para aqueles que receberam Jesus como o único e suficiente Salvador. Existe uma vitória, e diante dessa vitória tem alguns aspectos. Eu vou trabalhar o primeiro hoje, na semana que vem eu falo dos outros dois. Mas eu posso começar dizendo para você que depois da ressurreição de Jesus, o Evangelho de João relata que o Senhor apareceu 4 vezes. E Ele apareceu a pessoas específicas, e as pessoas no qual Jesus apareceu 4 vezes, diga 4 vezes. Amém. Essas 4 vezes que Jesus apareceu, Ele apareceu aos seus discípulos. Mas a primeira aparição que Jesus teve foi para Maria Madalena. Ela havia ido ao sepulcro de madrugada, e quando ainda estava escuro, Maria Madalena, que tinha um coração cheio de amor pelo Senhor, ela amava profundamente Jesus. Eu acredito que um coração muito semelhante ao seu, extremamente apaixonada por Ele. Em João capítulo 20, versículo 13,
diz que o coração dessa mulher, um coração cheio do Senhor, viveu uma situação inusitada. Em João 20:13 diz assim: e disseram eles para Maria Madalena: mulher, por que choras? Por que choras? Olha Jesus dizendo: mulher, por que choras? Repare que as palavras no qual esses homens dizem a Maria Madalena, Jesus, ele repete ela posteriormente, nós vamos ver junto, porque disseram assim: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E quando o seu coração está cheio do Senhor, você espera que todos conheçam a Jesus. Ela não disse como se eles não conhecessem, mas elas se referem como eles já conhecessem o Senhor dela. E deixa eu te dizer algo. Ela nem mencionou aos anjos. Ela nem mencionou aos anjos quem era o seu Senhor, porque já esperava que todos o conhecessem. Mas sabe o que tem de mais interessante nessa passagem? É que Maria Madalena, ela tinha um coração cheio do Senhor. O que tem de mais interessante é que Maria Madalena é uma pessoa no qual era extremamente apaixonada por Jesus, mas ela não tinha uma fé inteligente. Mas por que ela não tinha uma fé inteligente? Porque o Senhor Jesus havia dito várias vezes, que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas ela não compreendeu que ele morreria e que ele ressuscitaria. E muitos hoje são assim. O Senhor libera, o Senhor declara, o Senhor promete, o Senhor esclarece a obra da cruz. Mas muitos ainda não têm uma fé inteligente de entender o que está acontecendo, de entender o que está se passando naquele momento. E assim era com Maria também, porque a sua fé em Jesus, apesar dela ser extremamente apaixonada por Ele, a sua fé ela não era uma fé correta. Mas o seu coração sim, era um coração cheio do seu amor. Sabe como que Maria Madalena era conhecida? Ela era conhecida por aquela que mais amava o Senhor. E por que ela mais amava o Senhor? O que a Bíblia diz a respeito da mulher que mais amava o Senhor? Nós compartilhamos em uma outra ocasião isso, e a palavra de Deus diz que ela era mais que amava o Senhor, porque ela tinha sido e sentido a que a mais havia sido perdoada pelo Senhor. O que Jesus Cristo fez por essa mulher? Jesus é bom, e Ele tem feito isso até os dias de hoje, através dos seus filhos, através da verdade, do nome que está sobre todo nome. O Senhor a tinha libertado da opressão de 7 demônios. Mas sabe o que esse versículo aqui nos chama a atenção? É que Maria Madalena, ela estava falando com anjos, mas ela não estava nem um pouco interessada em anjos. Maria Madalena estava numa situação no qual ela chorava, e no momento que ela se deparou com anjos, anjos começam a falar com Maria Madalena, mas isso não a impressiona. Isso não chama a atenção dela, porque o coração dela está totalmente voltado e buscava apenas o seu Senhor.
Que Jesus seja exaltado nesta noite. Assim como Maria Madalena, no momento mais desesperador da sua vida, por não guardar no coração aquilo que Jesus havia dito, ela entrou em desespero, mas mesmo em desespero, os anjos apareceram, mas ela disse: eu quero o meu Senhor. E o primeiro ato, amados, Jesus é lindo, Jesus é bonitão, como a minha filha diz, né? Diz para mim, papai é bonitão. Eu falo, você é lindinha. Um dos maiores atos de Jesus, após a ressurreição, ou melhor dizendo, o primeiro ato de Jesus, após a ressurreição, não foi algo majestoso. Talvez aos olhos de alguns não seja algo tão grande, em comparação àquilo que ele fez na cruz, dando vida e esperança a muitos, derramando o seu sangue para o perdão de pecados, de quem? De todos aqueles que creem. O primeiro ato de Jesus, amados, está em João capítulo 20, versículo 15, é um ato simples e afetuoso. Sabe o que Jesus faz? Jesus enxuga as lágrimas daquela mulher. É isso que Jesus faz com você quando você chora. Na parte mais interior do seu ser, na parte mais secreta do seu ser, está ali o Espírito do próprio Jesus enxugando as suas lágrimas. Jesus está contigo. Em João capítulo 20, versículo 15, diz assim: disse-lhe Jesus aparece para Maria Madalena: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Próximo. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. O primeiro ato de Jesus, amado, após a ressurreição e a se deparar com esta mulher, Jesus enxuga as suas lágrimas. Maria, no momento que se deparou com Jesus, ela não o reconheceu e ela pensou que Jesus ali era o jardineiro. E ela não estava tão errada assim. Porque o primeiro jardineiro que nós conhecemos na história, na Bíblia, nós vemos que o jardineiro abriu mão de todo o jardim por causa de uma única fruta. Mas o segundo Adão, a Bíblia registra que veio de volta comprar todo o jardim para o Pai. E sabe quem estava nesse jardim? Eu e você. No versículo que nós lemos, e eu quero volta um versículo para o 15 novamente. Diz assim disse-lhe Jesus, mulher, amém? Ele se depara com Maria Madalena e diz, mulher. Passa para o próximo versículo. Agora Jesus disse de novo, mas agora ele disse, Maria. Na primeira vez ele disse, mulher, por que choras? E isso fala de um Deus criador, falando com a sua criatura. Mas no versículo seguinte nós vemos ele dizendo Maria.
E quando o Senhor chama pelo nome, então nós vemos aí o papel do Salvador, falando a respeito do amor do Pai, te chamando pelo nome. Quando nós vemos o chamado pelo nome, nós vemos o pastor, é o pastor Jesus chamando pela sua ovelha. Jesus hoje te chama pelo nome. Jesus sabe a respeito da sua vida, Jesus sabe a respeito dos planos, Jesus sabe a respeito do propósito, Jesus sabe daquilo que já está estabelecido nos seus dias. E com certeza, você como ovelha, ouve a voz do seu pastor. Mas depois disso, depois deste momento no qual Jesus aparece Maria Madalena, ele apareceu mais 3 vezes, amém? Diga 3 vezes. 3 vezes, foram 4. Primeira, Maria Madalena, primeiro ato, enxuga as lágrimas. Mas ele aparece outras 3 vezes. E cada uma dessas ocasiões, Jesus tinha um objetivo específico. Amém? Ele apareceu 3 vezes, e cada vez no qual ele apareceu destas 3 vezes, ele tinha objetivos específicos. Na primeira vez, ele enxuga as lágrimas. Ele é um especialista em enxugar lágrimas. Às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: para de chorar, principalmente se for criança, né? Para de chorar, para. Hã? Mas Jesus não. Jesus te entende. Jesus entende tudo que você está passando. E Ele sorri para você. Ele tem paz para você. Não busque a perfeição para encontrar paz, mas busque a sua essência em quem você é, porque Jesus sempre estará ali. Ele te entende. Eu creio que nas outras 3 ocasiões, eu vou falar principalmente uma esta noite, que eu não quero me estender, para que possamos aprender algo e ter revelação daquilo que Jesus fala ao nosso coração. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento eu aprendo, sabedoria eu pratico, amém? E tudo que Jesus deseja é que nós tenhamos revelação e sabedoria em quem Ele é. Porque o Senhor tem vitória na nova vida para todos nós, amém? Sabe qual que é a primeira vitória? A primeira vitória é saber que não tem nada de errado em chorar. A primeira vitória é saber que quando nós choramos, o Senhor Jesus está dizendo para nós: eu te entendo, está tudo certo, está tudo certo. Ah, mas está errado, vai destruir, não vai chegar, não vai alcançar, não vai acontecer. Jesus diz: aquieta o vosso coração, está tudo certo. O maior ato não é um ato feito por nós, amados. Por mais que nós desejamos impulsionar a igreja, por mais que nós desejamos que as portas do inferno não prevaleçam, o maior ato é nele. E existe vitória em se entender que Jesus enxuga as suas lágrimas, que
Jesus te compreende, mas existe também 3 outras ocasiões no qual Jesus apareceu para declarar essa vitória sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas. A família da fé, a família de Jesus. E quando nós olhamos para as outras 3 aparições de Jesus, eu creio que o Senhor estava lidando com outras 3 coisas na vida deles, na vida dos discípulos, coisas no qual eram vitais para o crescimento e avanço no reino de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele apareceu nas outras 3 vezes, o Senhor lidou respectivamente com 3 situações diferentes. A primeira citação foi o medo, diga medo. A segunda foi a incredulidade, diga incredulidade. E a terceira é a falta de frutos, diga falta de frutos. Então Jesus na primeira enxuga as lágrimas. Na segunda aparição para os discípulos, ele trata a respeito do medo. Na terceira, ele aborda e direciona a respeito da incredulidade. E na terceira, na falta de frutos. Na quarta, desculpa, falta de frutos. Hoje eu quero falar especificamente, já estamos falando, principalmente a respeito do medo. Diga para o irmão que está do seu lado, para a esposa, para o amigo, você tem vitória sobre o medo. Existe vitória para a igreja sobre o medo. Eu quero ler contigo, está lá em João, capítulo 20, versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. Essa é a segunda aparição de Jesus Cristo. E diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo, diga com medo, dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Chegou Jesus. E Jesus se pôs aonde? No meio deles. Jesus é o centro deste lugar. Ele deseja ser o centro, porque só assim todo medo é lançado fora. Quando existe algo e todos aqueles que estão ao redor estão olhando para o centro, para aquele que foi levantado no Calvário, e todos começam a contemplar Jesus, todo medo é lançado fora. E Jesus mais uma vez, e pôs no meio, e disse-lhe, Jesus disse, poucas palavras, mas ele disse, paz seja convosco. Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão, olhar para ele e dizer, paz seja convosco. Que a paz de Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que está aqui, que a paz de Jesus Cristo seja convosco. E no próximo versículo diz, próximo, e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo. Sabe o que Jesus fez aqui?
Em poucas palavras, aqueles discípulos estavam com medo. Jesus acabava de ser crucificado. Eles correram para dentro de uma casa, ficaram todos juntos, e eles tremiam de medo dos judeus, medo de que os judeus viessem até eles a fazer algum mal a eles também. Enquanto eles estavam com a porta trancada, a palavra de Deus diz, Jesus apareceu, Jesus chegou no meio deles. E no momento em que Jesus apareceu no meio deles, Jesus não somente diz: paz seja convosco, mas Jesus disse assim: paz seja convosco. Ele lhe mostrou as mãos furadas, dizendo: esta é a marca da promessa, de que todos os dias da sua vida, você terá paz convosco. Jesus não somente mostrou a marca e o pagamento, não somente a promessa, não somente o fato de que ele teve as mãos furadas, como a Bíblia dizia ao seu respeito, mas ele disse: paz seja convosco, porque eu paguei o preço. Amém? Ele não somente disse: paz seja convosco porque eu paguei o preço, mas ele diz: paz seja convosco porque eu paguei o preço, e toda a condenação, toda afronta está sobre mim. Não tem do que vocês temerem. Ele não disse: não só paguei o preço, mas disse: eu paguei o preço, toda afronta está sobre mim. E hoje eu estou aqui no meio de vocês, porque eu venci. E se eu venci, existe vitória para vocês também. Muitos não conseguem admitir o medo, que o medo é uma falha, que o medo é um pecado. Nesse caso específico que nós estamos falando a respeito do medo, e o texto no qual nós lemos, os discípulos estavam com medo de outros homens. Na verdade, os discípulos estavam com medo de morrer. Mas o que nós sabemos é que nós podemos ter muitos outros medos. Alguns têm medo de ser abandonados, de terminar sozinho na vida. Outros têm medo de perder a pessoa amada. Alguns têm medo de perder dinheiro. Outros têm medo do futuro, quando olha para amanhã, sentem medo, sentem insegurança. Muitos têm medo do fracasso, de pensar em tudo aquilo no qual colocar os seus pés, no qual colocar as suas mãos. Tem medo de que aquilo está fracassando. Tem medo de que não existe mais uma solução para aquilo no qual estão envolvidos. Algumas pessoas têm medo de ficar doente e ver alguém espirrando e falar: abra as janelas aí. É medo. Hoje eu estava com meu cunhado, e meu cunhado conversando, a filhinha dele de 11 anos veio e falou: pai, posso ir no atacadão? Aí ele: não, é muito perigoso, deixa eu te levar até lá. Medo de perder a pessoa que ama, de que aconteça algum acidente. Tem medo de algum familiar, e muitas vezes algum filho ali ficar doente. O filho nem está doente, mas já está com medo de que fique.
Eu trouxe alguns exemplos de medo que talvez faça parte do seu dia a dia, talvez não, mas o que nós percebemos na vida do ser humano é que o medo, ele cerca a vida das pessoas, mas Jesus, na segunda aparição, ele vem com um propósito, de tirar todo medo, seja qual for. O que eu quero te dizer essa noite é que o medo não provém da glória de Deus. O medo não provém da vontade de Deus. O medo não provém da vida de Deus. Porque se existe um rio de Deus passando na sua vida, se existe a abundância da glória manifestando nos seus dias, amado, não tem por que sentir medo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos entender o medo está na origem de todos os pecados, porque ele é o resultado da justiça própria. Quando sentimos medos, é porque na verdade nós estamos sentindo de que nós estamos no controle da situação. O homem caiu, na verdade, por causa da justiça própria, e a primeira coisa que o homem sentiu, no momento em que ele comeu do fruto proibido, ele sentiu medo, foi a condenação, ele sentiu medo, e por isso ele se escondeu, e muitos ainda vivem assim hoje, porque recebem algumas responsabilidades no reino, e às vezes as responsabilidades não são cumpridas, e essas pessoas sentem medo, tudo que elas querem é se esconder. Mas Jesus está em nosso meio e Ele diz: paz seja convosco. Ele te mostra as marcas em sua mão. O Senhor apareceu aos discípulos bem no meio. Mas bem no meio do quê? Bem no meio deles. Mas bem no meio deles em pânico. Bem no meio deles, com muito medo eles estavam. Mas Jesus não respondeu a respeito do medo, dizendo: não tenha medo, mocinha, vira homem. Como é que os pais dizem para os filhos? Vira homem. Jesus não é assim. Jesus é fantástico. Cresce, para de frescura. Estou com medo de escuro. Não tenha medo de escuro, não existe nada. Jesus não faz isso. Estão com medo? Jesus diga: paz. Paz seja convosco. Paz. Receba paz. Tem a ver comigo aqui. Eu resolvo isso para você. Eu te compreendo. Eu sei o medo que você está passando. Eu te entendo. Recebe. Recebe os rios de Deus aí. Recebe a glória de Deus aí. A única coisa que Jesus diz, amado, ainda hoje para nós, é: paz seja convosco. E o que eu compartilho com vocês hoje é a verdade de Jesus para nós, como igreja. É aí que está a nossa vitória. Qual que é a vitória da nova vida? É receber a paz de Jesus sobre todo medo. Então nós entendemos, amado, que na segunda aparição de Jesus, quando Ele vem e traz a vitória sobre o medo, e declara isso para os seus discípulos com muito, mas muito amor, nós entendemos que o Senhor ressuscitou, não para nos imputar pecado.
Jesus ressuscitou não para nos imputar responsabilidade. Jesus ressuscitou não para lhe imputar um monte de exigência. O Senhor Jesus ressuscitou para nos dar a sua justiça. O Senhor Jesus ressuscitou para nos dar a sua vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É desta forma que nós queremos caminhar. É desta forma e com este pensamento, Senhor, que queremos acordar todas as manhãs na nossa vida, todos os dias, com a convicção da sua paz, com a convicção da sua presença, com a convicção do seu amor, com a convicção, Senhor, que não tem a ver conosco, mas tem a ver contigo, com o teu evangelho, com a tua crucificação. Sabe por que Jesus ressuscitou e foi até os discípulos na sua segunda aparição? Ele veio para proclamar a vitória. Sabe por que hoje Ele está aqui em nosso meio? Sabe por que hoje Ele habita em você? Para proclamar a sua vitória. Ele não veio para te condenar. Sabe o que significa a palavra paz? Paz seja convosco, mas sabe o que significa paz? Eirene no grego, shalom em hebraico. Ela significa muito mais do que paz na sua mente. Shalom significa a plenitude, a sensação da plenitude e paz completa. Plenitude e sensação da paz completa, só isso? Não. Plenitude e sensação da paz completa, que envolve o bem-estar em todas as dimensões da sua vida: alma, corpo e espírito. Paz. Jesus está direcionando a nós a plenitude do reino de Deus sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o Jesus era a própria graça vindo em pessoa. E por isso, sendo a graça, Ele poderia liberar a paz. Mas nós vemos que na última ceia, o Senhor disse, Jesus disse assim na última ceia, João 14, 27 diz: minha paz. A paz de quem? De Cristo. Ele tem abundantemente para suportar, para derramar sobre todos nós, em tudo que faz, seja na semente, como nós vimos no momento anterior, como nesse momento no qual falamos da sua paz, porque Ele diz: minha paz vos dou. Mas depois Ele completou dizendo: não se turbe o vosso coração, e não tenham medo. Do que você tem tido medo? Quais são os sonhos que Deus te deu que você está com medo de que morra? O que tem te atormentado? Porque o que Jesus nos pede é que não tenhamos medo e nem deixamos
que o nosso coração fique atribulado, perturbado, entristecido. Cada dia mais, amado, nós conhecemos a palavra de Jesus. Cada dia mais nós conhecemos o evangelho do reino de Deus, as boas novas declaradas por Ele. E nós temos aprendido que o inimigo somente tem espaço em nossas vidas quando nós perdemos a paz. Eu confesso aos irmãos de uma maneira muito vulnerável que nos piores dias da minha vida eu busco incansavelmente a paz de Jesus Cristo, a certeza de tudo isso que nós compartilhamos constantemente, a verdade e a alegria que provém dEle, a abundância e os rios de Deus que provém do trono dEle. A paz, como nós vimos anteriormente, é a terra prometida no Novo Testamento. Existe uma promessa. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: existe uma promessa para você, e a promessa é que você alcance a paz. Sabe qual é a certeza que você tem quando alguém te procura e está muito aflito? Aquela pessoa tem Jesus, aquela pessoa conheceu o Rei da Glória, aquela pessoa experimentou da plenitude dEle, satisfez nele, encontrou vida nele, mas naquele dia ela te procura e ela está muito aflita. Sabe qual a certeza que você tem? É a certeza que Ele nos deu. A paz é real e ela é contagiosa. Quando as coisas vão mal e você fala: eu vou me envolver nisso, não tem a ver com aquilo que você vai fazer, mas quando você se envolve nisso, é que a paz de Cristo que está sobre você, ela é contagiosa, ela se espalha, ela ganha proporção, ela ganha vida, ela traz esperança. Em Hebreus 4, capítulo 4, versículo número 1, a palavra de Deus diz para nós não cairmos no mesmo erro, o mesmo erro que o povo de Israel passou. E sabe qual foi o erro que o povo de Israel passou? Eles tendo a promessa de entrarem na terra prometida, tendo a promessa da herança, eles falharam. Mas eles falharam por quê? Porque não acreditaram. Em Hebreus diz para nós não cairmos no mesmo erro, para nós não falharmos por não acreditar. Está escrito, e está escrito para que você guarde isso no seu coração, para que você leia quantas vezes achar necessário, quantas vezes precisar. Jesus te entende. Quantas vezes você precisar, você pode ir lá ler, você pode ir lá rever, você pode ir lá afirmar novamente isso na sua vida. Em Hebreus 4:1 diz: temamos, olha, com letra toda caixa alta, gritando, né? Temamos, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Qual que era a promessa? A promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso. Pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas o quê? As boas novas. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Para nós como igreja, nós estamos separando um momento do nosso dia, um momento precioso que vocês estão oferecendo a mim, e obrigado por isso, para que juntos nós venhamos falar qual é as boas novas para nós, o que Jesus trouxe de boa notícia para nós. Então vamos falar. Pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. E diante da nossa missão hoje, amados, é isso, porque as boas novas ela é pregada constantemente,
mas ainda assim, alguns, seja por afronta, seja como Maria Madalena, que não entendeu que Jesus iria ressuscitar, e às vezes esqueceu as boas novas de Jesus, a paz seja convosco. Nós em nossa missão trazemos a memória novamente uns dos outros, a certeza, a verdade, porque aqui diz, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviam. Porque nós, os que temos crido, entramos para nós que temos crido, qual que é a certeza? Nós entramos aonde? No repouso. Sabe o que é repouso? É a gente continuar diante do descanso do Senhor, olhando uns para os outros, se alegrando uns para os outros. É não olharmos para um irmão ou para outro e achar que estamos em dívida com ele, que estamos em uma situação constrangedora com eles, porque nós estamos no descanso do Senhor, nós estamos em paz com o Senhor, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras, as obras de quem? Jesus. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, ele já havia concluído, já está trazendo a promessa da obra de Jesus. O que é o descanso para nós? É paz. Paz. Um crente sem paz, uma pessoa que acredita em Jesus e não tem paz, é alguém ainda derrotado, que não entrou na posse da herança. Qual que é a herança? A paz. Amém? Qual que é a herança na sua vida? Toma posse, é seu direito. Se não estiver em paz, declare, fale, eu não aceito isso para a minha vida, e não por arrogância, mas por convicção e certeza das boas novas de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida, não, mas não é para torcer o braço de Deus, mas eu não aceito na minha vida porque Jesus já pagou, porque Jesus já fez, e o Pai fez isso por amor a nós. Deus amou o mundo de tal forma, e é Ele que amou, é Ele que enviou, é Ele que pagou, e hoje é nosso. É por isso. Mas a pergunta é: então por que ainda vivemos com medo? Porque ainda sofremos por causa do medo. Como disse anteriormente, antes de tudo, é a justiça própria que nos leva ao medo. Quando nós paramos e quando nós pensamos que a bênção de Deus é para aqueles que merecem, logo nos angustiamos, concluindo que não temos feito tudo o que deveríamos. Talvez quando eu falo justiça própria é algo que você não se identifica. Quando talvez eu falo que a bênção de Deus é para aqueles no qual merece, talvez você não faz muito sentido para você, porque você fala, não, eu não penso assim. Quando eu digo que essas duas coisas anteriores geram angústia em você, você diz, não, eu também não penso assim. Mas quando eu digo que não fizemos o que deveríamos fazer, e isso te incomoda, isso é por causa das duas ocasiões anteriores. Ainda você pensa que é só quem merece que recebe.
que é só quem faz certinho que vai transbordar em algo lá na frente. E a condenação por não fazermos aquilo que deveríamos fazer, nos leva a ter medo, nos leva a ter um medo tamanho que pensamos até em desistir, pensamos até que o tempo de Deus já passou para nós, pensamos que a grandeza e as manifestações e as revelações que Deus diz somente no seu coração, passou. Tamanho medo. Mas se olharmos em outro parâmetro, um segundo lugar, o medo ele permanece porque nós não sabemos que somos amados pelo Pai. Dizemos a respeito do amor do Pai, louvamos a Ele, dizendo do amor dele para conosco, mas no fundo, não sabemos ainda que somos amados por Ele. E quando alguém manifesta o amor do Pai em nós ficamos até surpresos, passamos até a tratar aquela pessoa diferente, porque aquela pessoa ali me trata de uma maneira diferente que os outros não tratam, ou o mundo não trata, mas não tem a ver com a pessoa que te trata diferente, tem a ver com o amor do Pai. O Pai quer que você olhe para todas as pessoas e enxergue o amor dEle. O amor de Deus lança fora todo medo, porque quem vive no medo, vive atormentado. E assim nós concluímos que somente temos paz quando somos libertos da condenação e do medo. Quando a paz reina em nossos corações, temos saúde em nosso corpo. Quando a paz reina em nossos corações, nós temos bem-estar, nós temos segurança em nossa alma. Em Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. E o que significa guardar o meu coração? O que significa guardar o seu coração? Significa não deixe que ele perca a paz. Não permita que o seu coração perca a paz por causa do medo, por causa da acusação, por causa da situação. Não permita. Primeira aparição, enxuga as lágrimas. Segunda aparição, Jesus trata o medo no meio dos discípulos. Jesus mostrou aos discípulos que o seu pagamento na cruz foi feito para que tenham paz. E hoje para nós como igreja, o que Jesus mostra para nós é que o pagamento de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, era para que venhamos juntos como igreja receber paz. Receba paz, receba paz, receba a abundância de Deus. E quando Jesus levanta a mão, aquela era a prova de que eles tinham sido perdoados. Diga para o irmão que está do seu lado: tem Jesus? Você está perdoado. Se Jesus faz parte da sua crença, se você acredita em Jesus, você tem o perdão dele. Você tem um perdão do Pai através dele. E quando Jesus ergue a sua mão e existe uma marca na mão de Jesus, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que aquela era a evidência de que o diabo, a morte, a doença, todos estes tinham sido vencidos pelas marcas em sua mão.
E a verdade, amado, é que o Evandro não pode cometer um crime, e aí prendem o Evandro, e aí prende eu, e aí prende a Duda, e aí prende, não pode. Nós sabemos que diante de um crime, o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, está dizendo: não tenha medo, eu fui punido, e o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Não tenham medo desses homens, não tenha medo da morte, não tenha medo da doença, não tenha medo das suas falhas. E essa revelação leva a nós para tal nível, nós subimos para tal nível de entendimento e sabedoria nele, em Jesus, porque nós entendemos que assim, você não pode cobrar aqueles que erram contra você, você não pode desejar que as pessoas que erram contra você, elas sejam punidas, sendo que o pecado dela já foi crucificado na cruz, com Jesus. O pecado das pessoas já foram cravados na cruz com Jesus. Nós não podemos pedir punição, se a falha de cada um de nós já foi punida. Amém? E mostra um pouco a respeito da igreja, a respeito do relacionamento, do lado humano, na percepção do sangue de Jesus. Não clame pela punição dos outros, e desta forma também não tente se punir você mesmo, porque Cristo Jesus, o nosso Rei, Ele já levou toda a punição. No mesmo princípio, se o nosso pecado já foi punido na cruz, o diabo não pode nos condenar, o diabo não pode nos acusar sobre aquilo no qual foi punido Jesus, amém? E é importante nós entendermos isso, amado, porque nós estamos em guerra, amém? Existe uma guerra, e qual que é a guerra? A guerra da revelação, a guerra no qual ou você entende essa certeza em Jesus, ou você fica abatido, ou você se sente que não é a pessoa no qual está incluso em tudo isso. Essa é a guerra de ter a convicção das boas novas. E sabe o que as boas novas faz? Ela traz boas notícias. Então, se a família de certa forma está desestruturada e existe boas novas, e as boas novas estão conosco, nós temos a cabeça erguida para voltar para a família e falar: Cristo Jesus reina nesse lugar, Jesus vai organizar toda essa bagunça aqui. Não é cada um para o seu canto, não consigo falar com um, não consigo falar com o outro, não consigo entender o caminho, a revelação sozinho. Mas essa é a certeza, que se existe algum grupo no qual estamos envolvidos, Jesus reina, a verdade, Jesus reina. E a vitória sobre a batalha é essa convicção. Quando nós rejeitamos a acusação, nós desfrutamos do quê? Da paz, amém? Quando nós rejeitamos a acusação, nós desfrutamos da paz, e a paz, ela não somente está dentro de nós, como a paz traz harmonia para todos nós, amém? A paz, ela traz sincronia para todos nós. E sabe qual que é o resultado da paz? A palavra de Deus diz que como resultado os discípulos se alegraram. A alegria é um sinal de que a paz está conosco.
E os discípulos também se alegraram, porque eles viram o Senhor naquela hora. E ver o Senhor é o que produz a verdadeira alegria dentro de nós. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Eu não vou me estender muito, porque eu quero falar até a segunda aparição de Jesus, para que nós venhamos compreender juntos, como igreja, que o amor de Jesus lança fora todo medo. Glória a Deus por isso. Romanos 14:17, coloca para nós, por favor. Aleluia, Jesus. E Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. O que Jesus foi ensinar para os discípulos na segunda aparição? Justiça. Um crime não pode ser punido duas vezes. Não tenha medo. E a paz e a alegria no Espírito Santo, aleluia.